Todas as informações contidas nesse vídeo têm como base artigos e reportagens. Conteúdo não recomendado para pessoas sensíveis. Por volta de 10 horas e 15 minutos, de 4 de junho de 2016, um homem foi baleado na cabeça durante um assalto na padaria da família, localizada no bairro Jardim Luna, em João Pessoa, Paraíba. 2 homens armados entraram no estabelecimento, renderam os funcionários e clientes, pegaram o dinheiro do caixa, atiraram na cabeça de Marcos Antônio Nascimento Filho, de 28 anos, pegaram a motocicleta dele e fugiram. De acordo com Wilson Araújo, funcionário da padaria, os assaltantes atiraram em Marcos Antônio quando ele estava deitado no chão. Marcos Antônio foi socorrido por uma equipe do SAMU em estado grave e encaminhado para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. A polícia realizou buscas pela dupla envolvida no crime, mas não conseguiram localizá-los. Entretanto, a motocicleta de Marcos Antônio foi encontrada pela Polícia Militar nas proximidades do bairro São José. Marcos Antônio morreu no início da tarde do mesmo dia no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. Ele era conhecido como Marquinhos, estudava medicina veterinária na Universidade Federal da Paraíba, no campus de Areia, no Brejo Paraibano, e se formaria no ano seguinte. Marquinhos era praticante de jiu-jitsu e já tinha marcado o exame de faixa para assumir a faixa preta. Ele deixou um filho de 7 anos. Marcos Antônio foi sepultado na manhã do dia seguinte, 5 de junho, no cemitério Parque das Acácias, em João Pessoa. O caso inicialmente foi investigado pela Delegacia de Homicídios e passou para roubos e furtos, por se tratar de um latrocínio, roubo seguido de morte. 2 dias após o crime, o primeiro exame feito na padaria por peritos do Instituto de Polícia Científica concluíram que o disparo que atingiu Marcos Antônio não foi acidental. Segundo o perito criminal responsável pela análise, Aldenir Lins, o crime tinha características de execução. Foram feitos 2 disparos. O primeiro acertou em uma lixeira e o outro foi efetuado exatamente na cabeça de Marcos Antônio, mesmo ele já estando rendido no chão e não tendo esboçado nenhuma reação que justificasse a ação. Em 27 de junho, a irmã de Marcos Antônio, Maria Celeste de Medeiros Nascimento, de 26 anos, foi presa, apontada como mandante do crime. A operação, denominada Gênesis, em referência ao primeiro livro da Bíblia, que relata a morte de Abel por seu irmão Caim. Além de Maria Celeste, foram presos Wérlida Rainara da Silva, namorada dela, que era operadora de caixa na padaria, apontada como cúmplice, Severino Fernandes Ferreira, conhecido como Bino, que intermediou o contato de Maria Celeste com os executores, Nielson da Silva, conhecido como Coroa, e Ricardo de Souza Ferreira, conhecido como Henrique, autor dos disparos. Outro homem, que foi o comprador de imóveis que foram vendidos por Maria Celeste, também foi detido por mandado de prisão temporária e teve a participação investigada pela polícia. Todos foram encaminhados para a Central de Polícia em João Pessoa. Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão na casa dos envolvidos na execução e encontraram 2 armas de fogo, entre elas um revólver calibre 38, que a polícia suspeitava ter sido a arma do crime, além de terem encontrado munições, aparelhos celulares e um relógio que foi roubado da vítima. O material foi encaminhado para a perícia no Instituto de Polícia Científica. Durante uma coletiva de imprensa na Central de Polícia de João Pessoa, o delegado Androville Grise, que presidia o inquérito, disse que o crime foi motivado por ganância em relação à venda de bens da família, avaliados em cerca de R$1 milhão. Maria Celeste tinha uma vida de ostentação e vendia os bens da família para poder gastar o dinheiro. Esse comportamento não era aceito pelo irmão. Segundo o delegado, depois da morte do pai, ocorrida 2 anos antes, Maria Celeste passou a gerir o patrimônio da família, que morava em Bahia, uma vez que Marcos Antônio estudava e morava em Areia, a 127 quilômetros de João Pessoa. Maria Celeste dopava a mãe para realizar os gastos sem que ela percebesse. Depois da morte do pai, a mãe enfrentou uma depressão severa e tinha a saúde debilitada. Maria Celeste vendeu 2 imóveis em Bahia
Chevrolet e um veículo pertencente ao irmão, e ainda falsificou a assinatura dele em uma procuração para poder vender um imóvel que estava no nome dele. Segundo o delegado, o assassinato foi encomendado pelo valor de R$13 mil, que Maria Celeste combinou de pagar após a execução. O delegado explicou que ela não tinha quantia no momento em que fechou o contrato. Ela pretendia pagar os executores com o dinheiro dos bens do próprio irmão. Inicialmente, investigado como um latrocínio, o rumo das investigações passou a mudar após a polícia analisar as imagens do circuito de câmeras da padaria que registraram um momento em que Maria Celeste saiu do estabelecimento levando a maior parte do dinheiro do caixa, deixando apenas cerca de R$100. Os dois homens chegaram e renderam Marcos Antônio, que estava sentado na frente da padaria, e o levaram para dentro. Em nenhum momento eles saíram de perto dele. Um dos homens se dirigiu até o caixa, onde estava o Hérlida, e pegou o dinheiro, enquanto o outro efetuou um disparo que acertou na lixeira, tentando intimidar Marcos Antônio. Pediram para ele ajoelhar e, com ele no chão, dispararam em sua cabeça. Os homens fugiram do local na moto de Marcos Antônio, que foi abandonada na sequência. Com acesso às imagens, a polícia solicitou à justiça a quebra de sigilo telefônico de Maria Celeste. Em uma das conversas, Marcos Antônio disse a ela que viu e copiou mensagens do celular nas quais ela articulava um assalto contra um empresário. Ele também questionava a venda de imóveis comerciais e da casa. Somente essa transação havia rendido a Maria Celeste mais de R$1 milhão. A polícia conseguiu recuperar mensagens que haviam sido apagadas, que deixava explícito como ela arquitetou o crime. Em determinada mensagem, Maria Celeste foi categórica ao dizer que era para matar Marcos Antônio. Ela enviou a localização da padaria, o horário em que o irmão estaria no local e uma foto dele para que não houvesse erro. No dia do crime, Maria Celeste disse ao irmão que precisava sair para comprar farinha de trigo para o estabelecimento. Segundo a delegada Júlia Valesca, titular da Delegacia de Roubos e Furtos e que também ajudou nas investigações, Maria Celeste esteve ao lado da mãe em uma homenagem a Marcos Antônio na academia, onde ele praticava jiu-jitsu. A delegada descreveu que Maria Celeste ficou extremamente fria e permaneceu o tempo todo sem reação alguma. A polícia também destacou que durante as investigações, Maria Celeste foi várias vezes à central de polícia, cobrando uma conclusão do caso. Ela tinha interesse na documentação da morte do irmão para poder vender os bens que pertenciam a ele e com o dinheiro pagar os executores. Por 2 vezes, cobrou a liberação da moto do irmão, que foi recuperada no dia do crime, visto que ela havia prometido como pagamento a Nielson, Severino e Ricardo. Em uma dessas vezes que esteve na delegacia, foi no dia em que foi presa. Ricardo, autor confesso do disparo, relatou que Maria Celeste mentiu sobre a motivação da execução. Ela teria dito que Marcos Antônio estava roubando o dinheiro dela, que eles não sabiam que ele era irmão dela e, se soubessem, teriam matado Maria Celeste no lugar do irmão. Na tarde do dia 28 de junho, o taxista acusado de dar cobertura aos executores, Jairo César Pereira, também foi preso e o veículo dele foi apreendido. Maria Caroline Dantas de Medeiros, mãe de Maria Celeste e de Marcos Antônio, estava convencida da inocência da filha, embora acreditasse que o assassinato do filho havia sido premeditado. Em 18 de julho, o empresário que comprou a casa da família e que também havia sido preso em 27 de junho foi solto após a polícia não encontrar indícios da ligação dele no crime. Ele era empresário do ramo de panificações e comprou vários bens da família. Havia mais de 1 ano que, por intermédio de Maria Celeste, o empresário teria alugado um dos imóveis da família com o intuito de servir de depósito de materiais. Maria Celeste teria feito uma proposta de venda do imóvel e ele aceitou. Depois dessa venda, Maria Celeste propôs arrendar uma das padarias do empresário para que ela pudesse administrar, e foi justamente a padaria localizada no Jardim Luna onde o crime aconteceu. O advogado do empresário informou que após o arrendamento, Maria Celeste passou alguns bens para o nome do empresário, pois começou a dever sequencialmente. Segundo o advogado, sempre que o cliente tentava regularizar o imóvel, havia alguma pendência
polícia e ele não conseguia concluir. Em 26 de outubro, mais um suspeito de envolvimento na morte de Marcos Antônio foi preso em João Pessoa. Robson de Lima Ramos foi preso em sua loja no Shopping Popular Terceirão, no centro da cidade. Segundo as investigações, ele também foi um dos intermediários entre Maria Celeste e os executores do crime. De acordo com a polícia, Nielson e Ricardo, a dupla que atirou em Marcos Antônio, trabalhava para Robson, roubando celulares e itens que eram vendidos na loja dele. Em 28 de dezembro, Valber do Nascimento Castro, de 23 anos, sobrinho de Marcos Antônio e Maria Celeste, foi preso no bairro Jaguaribe, na capital paraibana, suspeito de participar do crime. Ele teria indicado a Maria Celeste os homens que executaram Marcos Antônio. De acordo com o delegado responsável pela prisão, Aldroville Grise, a polícia realizava buscas para localizar Valber desde a prisão de Maria Celeste em 27 de junho. Valber afirmou que não possuía relação direta no crime e que teria apenas repassado o contato de um conhecido seu à tia. Segundo o delegado, a participação dele foi muito mais significativa. Maria Celeste procurou Valber para que ele conseguisse 2 homens para realizar um assalto. Como Marcos Antônio descobriu que Maria Celeste pretendia assaltar um empresário, ela resolveu mudar os planos e executar o irmão. O Ministério Público da Paraíba denunciou Maria Celeste e as 7 pessoas que foram presas, apontadas como participantes no crime. Wélida Rainara da Silva, Severino Fernandes Ferreira, Nielson da Silva, Ricardo de Souza Ferreira, Jairo César Pereira, Robson de Lima Ramos e Valber do Nascimento Castro. De acordo com a denúncia, Maria Celeste, mandante do crime, procurou o sobrinho Valber para organizar a morte de Marcos Antônio e ele intermediou o contato da tia com Robson. Esse, por sua vez, forneceu o contato de Severino, que coordenou as ações de Nielson e Ricardo, executores do assassinato. A outra denunciada, Wélida, era namorada de Maria Celeste e estava no caixa da padaria no dia do crime. Segundo o Ministério Público, ela sabia do plano de executar Marcos Antônio e estava disposta a produzir um retrato falado falso para a polícia. Fato que foi confirmado através de áudios que foram interceptados pela polícia, em que Maria Celeste orientava Wélida, que já havia sido intimada a comparecer na delegacia, a fazer um retrato falado falso. Todos os acusados foram pronunciados e, com exceção de Maria Celeste, recorreram da decisão. As prisões preventivas foram mantidas, salvo a de Robson de Lima Ramos, que, através de um habeas corpus concedido pelo Superior Tribunal de Justiça, permaneceu cumprindo as medidas cautelares. Maria Celeste foi denunciada por homicídio triplamente qualificado, roubo qualificado e falsificação de documento público. Ela e Wélida permaneceram presas na penitenciária Maria Júlia Maranhão. Em 11 de outubro de 2018, no 2º Tribunal do Júri do Fórum Criminal de João Pessoa, Maria Celeste, Wélida, Jairo e Valber foram julgados. A sessão foi presidida pela juíza titular Franciluce Rejane de Souza Mota. Em depoimento, Maria Celeste confessou ter planejado a morte do irmão, motivada por uma discussão relacionada à venda de uma casa. De acordo com a então namorada de Marcos Antônio, ele encontrou a procuração falsificada de venda de uma casa que ele havia herdado do pai no município de Baier, na Grande João Pessoa. Em depoimento, a mãe de Maria Celeste, de Marcos Antônio, disse que perdoou a filha, mas queria que ela pagasse pelo crime que cometeu. Após 20 horas de julgamento, Maria Celeste de Medeiros Nascimento foi condenada a 29 anos de prisão. Wélida Rainara da Silva e Jairo César Pereira foram condenados a 17 anos e 4 meses. Os 3 foram condenados pelos crimes de homicídio qualificado, pelo motivo torpe, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e para assegurar a execução de outro crime, além de roubo qualificado, pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Maria Celeste também foi condenada por falsificação de documentos. Valber do Nascimento Castro, acusado de intermediar o contato de Maria Celeste com os homens que executaram o homicídio, foi absolvido. Em 19 de agosto de 2021, no 2º Tribunal do Júri da comarca de João Pessoa, Robson de Lima Ramos, Nielson da Silva e Ricardo de Souza Ferreira foram julgados.
Severino Fernandes Ferreira, conhecido como Bino, conseguiu fugir da penitenciária de segurança máxima Dr. Romeu Gonçalves de Abrantes, mais conhecida como PB1, e estava foragido. Nielson da Silva e Ricardo de Souza Ferreira, apontado como executores do crime, foram condenados a 34 anos de reclusão pelos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e para assegurar a execução de outro crime, além de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Robson de Lima Ramos, apontado como intermediador entre Maria Celeste e Severino, foi absolvido pelo Conselho de Sentença. Severino Fernandes Ferreira foi recapturado em 29 de março de 2022. O julgamento dele aconteceu em 31 de maio. De acordo com os autos do processo, Severino coordenou as ações de Nielson e Ricardo, executores do crime. Ele foi condenado a 34 anos e 6 meses de prisão pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado pelo motivo torpe, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e para assegurar a execução de outro crime, reconhecendo ainda o crime conexo de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e em concurso de 2 ou mais pessoas. Você se lembra ou conhecia esse caso? Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho, curta, comenta, compartilha, mande sugestões de casos. Isso ajuda o canal a crescer para que eu consiga sempre trazer novos relatos para vocês. Nas outras redes sociais sempre posto material complementar. Segue lá também. Então é isso, muito obrigada e até a próxima.